Olá para toda a nossa audiência do Clube do Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Eu estou bem animado para o papo de hoje. Olá, eu também estou pronta para começar. É sempre muito bom estar aqui com a nossa comunidade de leitores. Bom, a gente vai desempacotar um assunto hoje que, olha, é quase um tabu na nossa sociedade. A gente cresceu ouvindo uma mentira muito conveniente. E essa mentira dita que a procrastinação é um sinal de preguiça, uma falha na força de vontade ou, o que é pior ainda, um desvio de caráter. Nossa, sim. É um peso gigante que as pessoas carregam, né? Exatamente. E hoje a nossa análise vai desconstruir justamente esse mito. A gente vai mergulhar nas páginas do livro Vença a Procrastinação, Faça Acontecer. É uma obra escrita a 8 mãos, pelos autores Marcos de Oliveira, Luciane Schultz, Gustavo Lintz e Sandra Lima. Um time de peso, com certeza. É um material super rico que faz parte da coleção Empreenda com Sucesso. E já deixo a dica aqui de forma bem fluida. Quem quiser conhecer a fundo esse livro incrível, já está disponível lá no site da editora, o www.meuslivros.net. Vale muito a pena conferir depois da nossa discussão. Com certeza. E o que é mais impactante nesse material, logo de cara, é a revelação principal. Eles trazem um verdadeiro choque de realidade para quem vive lutando contra o relógio. O ato de adiar as coisas não tem absolutamente nada a ver com a falta de disciplina. Pois é. A procrastinação, segundo eles, é na verdade um sintoma emocional. É um mecanismo de autoproteção do cérebro. Exato. O que a biologia e a psicologia comportamental mostram, de forma muito clara, é que a mente humana não foi projetada para a produtividade moderna. A nossa mente foi projetada para a sobrevivência. E para entender o peso dessa proposta, a gente precisa olhar para quem está por trás da obra. Sim, a composição desse grupo de autores faz toda a diferença. Muito. A gente não está falando de teóricos isolados dentro de um laboratório. É uma união de décadas de experiência clínica. Tem profissionais da saúde, educadores, mentores de negócios. Essa multiplicidade de lentes permite que a obra fuja daquelas cartilhas rasas de produtividade. Aquelas listas genéricas de como acordar às 5 da manhã sorrindo, né? Bem isso. O livro vai além, abrangendo desde a geriatria e a psicologia psicossomática até o coaching executivo. Eles investigam a dor de pessoas reais. Pessoas que já tentaram todos os aplicativos de gestão de tempo possíveis e continuam paralisadas. Simplesmente porque o problema nunca foi a falta de um alarme apitando no celular. E essa falha dos métodos tradicionais fica muito óbvia quando a gente olha para o cenário atual. Quem está inserido no mercado de trabalho hoje, seja qual for a área, opera numa era de excesso crônico. É um bombardeio que não para nunca. Notificações o tempo todo. Sim, e uma expectativa irreal de estar sempre disponível. A agenda diária, que na teoria era para ser só uma ferramenta visual para organizar compromissos, virou um verdadeiro campo de batalha interno. Uma guerra contra o próprio tempo. A razão tenta montar um dia lógico, super produtivo. Mas aí o sistema emocional entra em cena, percebe o cansaço ou aquele medo basal e sabota o planejamento inteiro. E o que sobra é uma exaustão constante. O indivíduo gasta muito mais energia se culpando por não ter feito algo do que, de fato, executando a tarefa. Esse ponto é crucial e levanta a questão central da argumentação do livro. Porque o grande diferencial ali não é oferecer uma mágica, um truque para trabalhar 14 horas seguidas sem parar. Até porque isso não é sustentável para ninguém. De jeito nenhum. A proposta central é um método de autogestão emocional, todo fundamentado na neurociência. Eles mostram que tentar dominar a gestão do tempo sem antes entender a mecânica das próprias emoções é uma batalha perdida biologicamente. É tentar consertar o telhado ignorando a fundação da casa. Exatamente. O tempo obedece às ações, mas as ações obedecem ao estado mental. E a gente só consegue direcionar o estado mental quando existe uma compreensão clara de quais ameaças o nosso cérebro está tentando evitar ali nos bastidores. E aqui, olha, é que as coisas ficam realmente interessantes. Porque quando eu estava lendo o capítulo 1, eu tive aquele momento de iluminação, sabe? Aquele estalo de compreensão.
Isso, porque o livro mostra que por trás de cada depois eu faço, de cada aba que a gente abre no navegador para fugir do trabalho, existe uma emoção não resolvida. A pessoa olha para um relatório difícil e não é preguiça que faz ela desviar o olhar. Pode ser o medo de falhar? Sim, o medo de falhar, o pavor de ser julgado por uma entrega que não está perfeita, às vezes é uma necessidade paralisante de controle, ou só uma ansiedade tão alta que o corpo recusa gastar mais energia. E a pessoa fica com a ilusão de que adiar é só negligência, quando na verdade é uma fuga desesperada de um desconforto emocional. O cérebro está operando literalmente como um guarda-costas super protetor. O que é fascinante aqui é entender a mecânica neurológica desse processo. Estruturalmente, o nosso cérebro, especialmente o sistema límbico, carrega um design evolutivo muito antigo. Ele não consegue distinguir direito a diferença entre um perigo físico real, tipo risco de vida, e uma ameaça emocional ou social. É como se o chefe cobrando um e-mail fosse um leão na savana. Perfeito. Quando surge uma tarefa que gera insegurança, digamos, começar um projeto novo, onde existe o risco de fracasso ou exposição pública, a amígdala cerebral é ativada. E a amígdala é o alarme de incêndio do cérebro. Tocou o alarme, acabou a paz. O corpo é inundado por adrenalina e cortisol. E aí acontece a clássica resposta de lutar, fugir ou congelar, a mesma que nossos ancestrais usavam diante de um predador. Só que, no contexto de um escritório ou de quem está estudando, a mente simplesmente opta pelo congelamento. A pessoa trava olhando para a tela do computador. Isso. O córtex pré-frontal, que é a parte racional e lógica, quer sentar e produzir, mas o alarme emocional está gritando que a situação é perigosa e que é melhor não se mover. Então, o cérebro olha para uma planilha em branco ou para a primeira página de um TCC e tem a mesma resposta biológica que teria diante de um animal selvagem. É um instinto de sobrevivência sabotando o crescimento da pessoa. É muito doido pensar nisso. É a nossa própria biologia jogando contra a produtividade moderna. E a obra descreve muito bem como essa resposta gera um ciclo de autossabotagem bem doloroso. E invisível para quem vê de fora, né? Com certeza. Primeiro vem a procrastinação inicial para aliviar a ansiedade, só que esse alívio dura minutos. Logo depois, cai uma avalanche de culpa por não ter cumprido o dever. Essa culpa gera frustração, ataca a autoestima e cria a crença de incapacidade. A pessoa pensa coisas como eu não dou conta ou eu não tenho jeito mesmo. Aí vem a desistência temporária. Exato. Mas os boletos não param de chegar. As demandas continuam lá, a cobrança volta, o estresse sobe de novo e o ciclo reinicia. É um ralo de energia vital impressionante. E se a gente conectar esse ciclo com a neuroplasticidade, a situação fica ainda mais séria, porque o cérebro aprende por repetição emocional. Sim, ele não é estático. Os autores trazem uma analogia muito boa visualmente. O cérebro é como um terreno coberto de grama alta. Os nossos pensamentos e comportamentos são os passos que a gente dá sobre essa grama. Adoro essa imagem. Quanto mais o indivíduo transita pelo mesmo caminho de pensamento, mais a grama é amassada e uma trilha permanente vai se formando. Então, se a cada frustração a pessoa repete internamente que nunca termina o que começa, ela está literalmente programando o próprio fracasso. Está pavimentando uma rodovia neural para autossabotagem. E para reverter essa programação, a solução não é tentar dar um salto monumental e mudar de vida da noite para o dia. A resposta que a neurociência traz exige o que chamamos de microdisciplina. Microdisciplina. Gostei do termo. São vitórias tão pequenas que não chegam a ativar o alarme da amígdala. O ato de cumprir uma microtarefa intencional libera a dopamina. E a dopamina não é só o neurotransmissor do prazer, ela é o motor da motivação. Essa pequena dose reconstrói a confiança do cérebro na própria capacidade de executar as coisas. E eu confesso que essa tentativa de dar o tal do salto monumental é exatamente o que leva à criação daquelas agendas totalmente irreais. O capítulo 3 entra forte nisso. O período das listas intermináveis. É muito comum ver as pessoas montando listas de tarefas que não caberiam no mês inteiro
e socando tudo numa terça-feira qualquer. Tem essa ilusão de que o cérebro vai aguentar 14 horas de foco direto, como se fosse uma máquina ligada na tomada. E aí, no fim do dia, a montanha de obrigações continua lá e a exaustão toma conta. Esse é um erro clássico de priorização cognitiva. E o material traz uma distinção brilhante para quebrar essa exaustão cíclica. É a diferença drástica entre o que é urgência e o que é prioridade. Duas coisas que se confundem muito fácil. Demais. A urgência é tudo aquilo que grita por atenção e consome energia rápido. Um imprevisto, o telefone tocando, a crise de última hora de um cliente. A urgência sequestra a atenção. Já a prioridade costuma ser completamente silenciosa. Ninguém vai ligar desesperado exigindo que a pessoa cuide da saúde mental. Exato. Ou que tire uma hora para estudar algo que vai construir o futuro e gerar propósito. Para organizar isso, os autores recomendam a estrutura da Agenda 3P. A ideia é dividir o dia equilibrando tarefas de 3 âmbitos: pessoal, profissional e de prazer. O grande pulo do gato aqui é que o prazer, o ócio e o autocuidado não são tratados como um prêmio que só vem se todo o trabalho for feito. Eles precisam entrar na agenda como ferramentas de sobrevivência cognitiva. A diretoria muda tudo. Tira a culpa de quem quer assistir a um episódio de uma série sem ficar pensando que deveria estar respondendo e-mail. Traz leveza para o processo. E avançando para as horas em que realmente é preciso sentar e produzir, as técnicas de foco do capítulo 4 são um diferencial à parte. Nossa, eu vibrei com a técnica do Pomodoro emocional e a lista do agora não. São fantásticas. A técnica Pomodoro tradicional já é bem conhecida. Aqueles 25 minutos de foco absoluto e 5 de pausa. Mas o problema dela para um cérebro ansioso é tratar o usuário como um robô. Apertar o botão do cronômetro não desliga magicamente a preocupação com uma dívida ou o estresse de uma reunião. A mente continua fervendo. Sim, e o Pomodoro emocional reconhece isso. A regra de ouro dessa versão é que, antes de disparar o cronômetro, a pessoa precisa fazer um check-in emocional, se perguntar como está se sentindo naquele exato segundo, unindo gestão de tempo com autoconsciência. Se houver muita agitação, forçar a tarefa só vai gerar mais cansaço. Então a gestão de tempo só funciona se a gestão emocional acontecer antes. Perfeito. Se a mente estiver dispersa, a recomendação tática do livro é a respiração 4x4 para ancorar a pessoa no presente. Essa técnica é muito boa de aplicar na prática. É simples e baseada em biologia pura. Consiste em inspirar lentamente contando até 4, segurar o ar por 4 segundos, expirar no mesmo tempo de 4 e manter os pulmões vazios por mais 4, repetindo esse ciclo. Manda um sinal para o corpo relaxar. Isso. Estimula o nervo vago e avisa o sistema nervoso que o ambiente é seguro. A amígdala desliga o alerta, a frequência cardíaca cai e o foco volta. E aí entra a lista do agora não. Porque a gente sabe que, mesmo calmo, a mente vai tentar fugir durante o trabalho. Vai lembrar de comprar café ou responder uma mensagem. Em vez de parar a tarefa, a pessoa anota essa interrupção num papel ao lado e volta para o foco. Terceiriza a memória. Sem destruir o estado de concentração. Agora, indo para o lado mais sensível, o capítulo 6 toca num nervo muito exposto. A questão das recaídas. Porque, mais cedo ou mais tarde, o planejamento falha. Faz parte da natureza humana. O perigo é cair no pensamento de tudo ou nada. Se a pessoa fura a dieta no almoço, o cérebro convence ela de que a semana inteira está arruinada. E o livro defende fortemente a autocompaixão no lugar da punição. Internamente, chamando a si mesmo de preguiçoso, o cérebro entende isso como uma agressão. A culpa entra em cena de novo. Exato, liberando mais cortisol. O cérebro associa a meta original à dor emocional daquela falha. No dia seguinte, a resistência vai ser dobrada. Mas se o erro for recebido com autoacolhimento e curiosidade, substituindo a ofensa por uma investigação de quais foram os gatilhos que causaram a distração, a química muda. Libera serotonina e dopamina, criando segurança psicológica para tentar de novo. Então a falha deixa de ser um ataque à própria identidade. Vira apenas um erro de cálculo na rota. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? A gente precisa trazer essa teoria para o chão de fábrica da vida real. Como transformar esses conceitos em ação logo na segunda-feira de manhã? Dá para aplicar muito bem na vida profissional.
em questões de liderança, por exemplo. Imagina um gestor que percebe um funcionário procrastinando a entrega de um relatório muito importante. O padrão antigo seria dar uma bronca e chamar de desmotivado. O que só piora a situação com o cortisol. Com certeza, mas com esse conhecimento, a abordagem muda para uma postura investigativa. O líder passa a entender que o atraso esconde uma barreira emocional. Talvez seja medo do julgamento na apresentação. Aí entra a técnica do mapa das desculpas. Que ataca direto aquela justificativa que a mente inventa na hora. Sim, o líder ajuda a mapear a desculpa. Por exemplo, a desculpa de estar muito cansado para fazer um bom trabalho. A técnica ensina a reprogramar isso. A pessoa assume o cansaço e diz que vai só abrir o arquivo e organizar os dados por meros 10 minutos. Esse limite de 10 minutos derrubou o nível de ameaça para quase zero, né? Derruba totalmente, porque tira a pressão da perfeição. E o mais interessante é que, ao quebrar a inércia, a pessoa raramente para no minuto 10. Destrava o fluxo de trabalho. Isso se aplica perfeitamente na vida pessoal também. Na tentativa de criar o hábito de se exercitar ou estudar, por exemplo. A obra sugere o ritual de início de foco. Acender uma vela ou botar uma música específica antes de começar. Isso cria um gatilho multissensorial. A neuroplasticidade entra em ação associando aquele cheiro ou som ao estado de concentração. E para complementar, o livro traz o quadro de recompensas, que ajuda a hackear a dopamina vibrando com vitórias diárias pequenas, sem esperar resultados monumentais para só então comemorar. E tudo isso nos leva a uma ferramenta crucial, que é o plano de retomada rápida. Porque dias ruins vão acontecer. Não é uma possibilidade, é uma garantia. É a flutuação normal da motivação. Sim, quando a procrastinação vence num dia péssimo, o método ensina os 4 R's. Primeiro, reconhece a falha sem julgamento. Segundo, respira para baixar o cortisol. Terceiro, reavalia o que deu errado com curiosidade. E, por fim, reage, executando a tarefa adiada por apenas 10 minutos no dia seguinte. Esses 10 minutos salvam meses de progresso que seriam perdidos se a pessoa se entregasse à autossabotagem. É fantástico. E no fim, a lição que fica dessa imersão é que esse livro não é sobre fazer mais coisas num dia. É sobre fazer melhor e com mais presença. É um caderno de transformação emocional para trabalhar em sintonia com o corpo e a mente, mantendo o foco no que é genuinamente prioritário com muita gentileza. Essa capacidade de executar com presença, acolhendo o desconforto, é o que separa o esgotamento de um alto desempenho que se sustenta ao longo do tempo. Fica aqui, então, o convite para a nossa audiência do Clube do Livro colocar pelo menos uma técnica em prática amanhã cedo. Que tal testar o check-in emocional antes de abrir a caixa de e-mails? E só para lembrar de forma bem natural, quem quiser se aprofundar e ter acesso a todos esses exercícios, o livro Vença a Procrastinação, Faça Acontecer está esperando por lá no site www.meuslivros.net. É um material que realmente vale a leitura. E para fechar, eu gostaria de deixar um pensamento final para a exploração de quem está nos ouvindo. Se as distrações não são inimigas, nem falhas de caráter, mas sim mensageiras fisiológicas de emoções que a gente ainda não acolheu, o que será que a sua distração mais frequente está tentando sussurrar para você nesse exato momento? Fica aí essa provocação super reflexiva para a semana. Desejamos a todos muito foco, leveza e gentileza com os próprios processos. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.